Irmãos, como secretário do nosso conselho, eu queria comunicar a vocês, aliás, relembrar a vocês, que nós estamos, desde o dia 20 de abril, que nós iniciamos um processo que vai determinar os rumos pastorais da nossa igreja a partir de 2026. Esse comunicado foi feito no nosso WhatsApp, tá? Mas também foi feito de púlpito, pelo presbítero Fernando Coelho, que agora, nesse momento, está lá na nossa congregação, também reforçando esse aviso para os irmãos de lá. Para quem está aqui na igreja já há bastante tempo, entende muito bem esse processo, é um processo muito normal, muito natural e muito salutar para a nossa igreja, o pastor falou sobre isso da outra vez, mas aqueles que estão há pouco tempo e aqueles que não frequentaram ainda uma igreja presbiteriana, pode ser que fique com alguma dúvida a respeito. Então o conselho se reuniu e definiu um conjunto de regras, de orientações, na verdade, E essas orientações, elas foram reunidas num edital, e esse edital também foi colocado no nosso WhatsApp, hoje, um órgão oficial da nossa igreja, estabelecido pela IPB, e também ele está nos nossos quadros de aviso. Se por acaso você não está no grupo, ou por acaso não teve acesso ao quadro do aviso, procure um de nós do conselho, nós podemos enviar esse documento para você, ler, reler, isso é muito importante, porque são essas orientações que vão determinar como esse processo vai acontecer, ok? Nessa vez, diferente das outras vezes, vai haver uma eleição, e essa eleição, ela acontece através da indicação de candidatos. Isso pode ser feito, está estabelecido no nosso edital, e ele segue umas regras, como, por exemplo, a indicação a partir de 5 membros comungantes da nossa igreja. Para que a gente resguarde aí o princípio da isonomia, por exemplo, o nosso pastor, atual pastor da igreja, que está aqui a convite, poderá participar desse pleito. E ele, como qualquer outro candidato, também precisará de uma indicação de pelo menos 5 pessoas. Isso está estabelecido lá no nosso edital. Vou pedir para voltar um pouquinho o slide anterior, porque é importante para a gente destacar o período. Tá, irmãos? Eu quero deixar isso enfatizado. Nós temos um período de indicação que começou no dia 20 de abril, com a publicação do vídeo e o comunicado aqui na frente, e vai até 11 de maio. Não haverá prorrogação. Ok? Não haverá prorrogação. Por que eu estou pontuando isso? Nós temos um calendário muito curto. E esse calendário, ele está subjugado a datas que são do nosso presbitério. Para que a gente consiga fazer isso da melhor forma possível, nós precisamos seguir o calendário. Isso é essencial para o bom funcionamento desse processo, tá? Se você tiver qualquer dúvida sobre isso, por favor, nos procure. A indicação, ela é feita através de um documento que está no anexo do edital. Próxima página, por favor. Esse anexo, ele tem ali uma orientação de como pode ser a formatação desse documento. É um texto simples, que indica ali o nome da pessoa e tal, e é necessário, é importante que haja, é obrigatório que haja, estou tentando achar uma palavra melhor aqui, mas está definido no edital que sejam pelo menos 5 pessoas, é o mínimo. Podem ter mais assinaturas? Podem ter mais assinaturas, mas o mínimo, 5 assinaturas, averbando, digamos assim, atestando, comunicando que esse grupo de pessoas indica esse pastor para ser um possível candidato. Por que eu estou usando essa expressão? Porque todos eles serão avaliados pelo nosso conselho, para que então, na data que está estabelecida, outras datas no nosso edital, a gente traga então para a igreja conhecer, etc. Irmãos, em primeiro lugar, leiam com calma, é muito importante, é um documento pequeno, não é nada complexo, ele tem ali umas regras, porque é determinação do Conselho, é uma determinação, da nossa Constituição, mas é muito importante que você esteja atento ao que diz nesse documento. Então, se você quer indicar alguém, se você tem esse interesse, sabe de pessoas que querem indicar alguém, conversem, se juntem, façam esse documento, encaminhem para o Conselho. Isso pode ser encaminhado por impresso, num envelope lacrado, ou por um e-mail específico, que também está escrito nesse edital, tá? Se você não sabe, não tem acesso, me pergunte ao presbítero Rogério, pergunte ao Rodrigo, cadê o Rodrigo? Está ali atrás, ou qualquer outro irmão do conselho que está apto a te orientar sobre isso, tá?
Outro ponto muito importante, meus irmãos, orem a respeito. Não deixem de orar a respeito. Eu tive com a minha mãe há umas 2 semanas atrás, fui lá para meu pai, enfim. E ela perguntou algumas coisas sobre a eleição, eu expliquei para ela como estava de tal, e falei, mamãe, comece a orar. Eu sei que ela está orando, sei de muitas pessoas aqui da igreja que estão orando também. Se junte a nós nesse processo. Por quê? O maior desafio desse processo eleitoral não é o processo em si, é como nós chegaremos ao final desse processo. O presbítero Fernando Coelho usou uma frase muito boa. Ele disse o seguinte, olha, meus irmãos, Jesus já está no final desse processo, já aguardando a gente, porque Ele tem aquele que Ele quer que seja o próximo pastor da nossa igreja, ou que continue sendo, a decisão vai ser dele. Eu não tenho dúvidas, como presbiterianos que somos, de que a vontade dele vai ser estabelecida. Não há dúvida sobre isso. O desafio é como nós, como igreja, como comunidade, chegaremos ao final desse processo. Esse é o nosso maior desafio. Então, se você sabe de alguém que quer indicar, que pensa como você, tem alguém, se junte, faça um grupo de pelo menos 5 pessoas, caminhe. Se você sabe de pessoas que indicam outros, que não sejam aqueles que você quer indicar, assim que acontece, meus irmãos, isso é a diversidade de opiniões que acontece em qualquer processo democrático, inclusive na igreja. Inclusive na igreja. Então, nós temos que ter maturidade. Somos uma igreja de 148 anos. Se você já teve a curiosidade de acessar o nosso site, nós temos lá uma galeria de ex-pastores. Nós já passamos por isso várias vezes. Não é a primeira, e se Jesus não voltar pelos próximos anos, talvez não seja a última vez. Então, isso é um processo muito natural na IPB. O nosso grande desafio é como nós vamos chegar ao final desse processo. E eu conto, o conselho conta com cada um de vocês para que a gente chegue em paz. Amém, irmãos? Deus nos abençoe.